E aí, pegando só 3 exemplos, é claro, a Bíblia ela tem cenas em quantidade, em abundância para a gente trazer e colocar aqui à mesa, mas não temos o nosso e o seu tempo para fazer dessa forma. Então eu trouxe apenas 3 exemplos para a gente entender como é que isso se encaixa, porque na minha afirmação só existiu um comunismo no mundo inteiro. Os outros foram estados totalitários, independente se de direita ou de esquerda, foram estados totalitários, não eram comunistas. Só um comunismo existiu no mundo e ele está na antiguidade. Em Atos dos Apóstolos. Exatamente. Só que para chegar nesse texto e nessa cena de Atos, tem 2 cenas que são interessantes. Tem uma cena, para quem gosta de anotar, está em Mateus 28, 19, que é quando Jesus diz para aqueles que seguiam ele, para aqueles que andavam com ele, o que ele esperava dessas pessoas. E ele diz: ide pelo mundo inteiro e fazei discípulos de todas as nações. É porque a gente não tem tempo. Se a gente pegasse palavra por palavra, vocês iam ver a riqueza das coisas. Ide por todo mundo. Primeiro, Jesus está mandando ir. Eu sou apaixonado por Jesus, porque ele é o cara do movimento, né? Como diz... E a gente estava falando sobre isso agora, isso, né? Como diz a Sami, ele é o cara do rolê, entendeu? Ele não é de ficar parado. E em Jesus você não encontra essa possibilidade de ficar parado. Então, ide, vai. Ele manda ir, é imperativo, língua portuguesa, vai. Ide e pregar o evangelho e fazer discípulos. Então, tem 2 ordens aí: pregar o evangelho e fazer discípulos. Qual é o evangelho? O da denominação XYZ? Não, o evangelho de Jesus. E fazer discípulos para seguir esse evangelho. E como é que é esse evangelho? Aí eu vou te dar mais um outro exemplo ainda em Mateus 19, 24. Lembra, quem já ouviu esse tipo de pregação, já leu na Bíblia, ou já ouviu falar? Lembra que tem uma cena que tem um jovem que tem muito dinheiro, a Bíblia fala assim, um jovem rico, né, se aproximou de Jesus. E Jesus olhou para ele, e eu acredito que Jesus já soubesse quem fosse aquela pessoa. E ele primeiro chega e fala: olha, eu já fiz, Jesus, fiz tudo certo, 99% das coisas que você fala, eu fiz certo. Eu acho até que é 100%, mas eu fiz muita coisa certa. Jesus falou: você tem que fazer isso, fazer aquilo. Ele falou: não, tudo isso eu já fiz. Jesus falou: cara, você é o cara. Então só falta uma coisa. Olha só, uma coisa das 100% que o cara poderia fazer para ser o cara. E Jesus fala: vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Olha só que interessante ter isso. De novo, Jesus provoca movimento. Vai. Jesus não deixa o cara parado. Você tem que sair do lugar, irmão. Você tem que ir embora, fazer alguma coisa. E Jesus fala: vai para onde? Vende tudo que você tem. E presta atenção, vender tudo que você tem não é simplesmente chegar e jogar na mão de qualquer pessoa, por qualquer preço, por qualquer negócio. Jesus está falando para o cara fazer um negócio. Olha, isso é um empreendimento. Jesus fala para o cara vender, mas vender provavelmente bem. Porque pega tudo que você tem. Por que deve ser vender bem? Porque senão o cara poderia chegar lá e falar: não, eu vendo por R$1 tudo que eu tenho aqui. Não, Jesus está falando o quê? Vá, vende e dá aos pobres o resultado da sua venda, o resultado do seu negócio. Então não é simplesmente pegar uma mansão e vender por R$1 para dar para o pobre. Jesus está falando: não, vai e vende tudo que você tem e provavelmente então negocie bem aquilo que você tem, porque você vai dar aos pobres. Você está entendendo? E você vai dar aos pobres. Grava essa palavra. Grava isso, pobres, aos pobres. Porque o que acontece então? Você está conseguindo ligar? Fazer discípulos que ajudem pessoas a pegar coisas que elas construíram
juntar, negociar para repartir com os pobres. Está escrito, não sou eu que estou inventando. E aí a gente vai para Atos dos Apóstolos, né? Que é o que a Sami mencionou aqui, que é o verso, né, que eu mais gosto desse capítulo 4 é o 34 e 37. Aí eles vão dizer assim, e eu vou ler porque eu gosto tanto, eu preciso dessa leitura para mim também. E ele diz assim no 34: não havia pessoas necessitadas entre eles. Você prestou atenção? Não havia, lá tem um grupo de pessoas e não havia pessoas necessitadas entre eles. Pois os que possuíam terras ou casas as vendiam e traziam o dinheiro da venda. Eu trabalho na área imobiliária hoje, e eu sou corretor de imóveis hoje, e eu fico prestando atenção no nosso mercado imobiliário, nas possibilidades do que a gente faz. E eu também não quero falar do mercado imobiliário aqui agora, mas as pessoas que tinham terras ou casas, elas pegavam os seus bens, propriedades e vendiam. Você já sabe onde eu quero chegar, né? Porque eu comecei dizendo que não havia necessitados entre eles. Como é que você tem um grupo de pessoas e ninguém tem necessidade? Significa que a possível necessidade estava suprida. E como é que foi suprida? Com o resultado desse negócio, dessa venda. Então, estou querendo dizer aqui também que Jesus está falando, vai ficar todo mundo pobre e miserável o resto da vida. Olha, são duas coisas aqui importantes. A primeira é que você faça alguma coisa, se mantenha em movimento, e que você até pode adquirir coisas, mas sabendo que essas coisas não são suas, elas são para repartir, elas são para compartilhar com quem? Com as pessoas que têm necessidade. Então Jesus não está proibindo ninguém de trabalhar, de ter empresa, de ganhar dinheiro, pelo contrário, não está falando nada disso, só que ele estava dizendo o seguinte: o lucro não é seu, o lucro não é seu. O lucro também é seu, mas ele é para pessoas necessitadas. E Jesus aqui também está falando para deixar as pessoas sentadas no meio-fio, sentada num canto da casa ou na praça, sem fazer nada, para elas ficarem ganhando dinheiro. Não é disso que Jesus está falando, não. Porque o empresariado tem muito esse pensamento de que se eu trabalho, todo mundo tem que trabalhar. E é isso mesmo, todo mundo tem que trabalhar de alguma forma. A física fala que se você saiu da cama, você já está fazendo uma coisa chamada trabalho. Então, é isso, é movimento. E só que Jesus fala que a gente vai repartir com as pessoas. E aí tem o verso 37 que eu acho fantástico. Aliás, desculpa, 35, que ele diz assim: e colocavam o resultado de toda essa venda, de todo esse negócio, e colocavam aos pés dos apóstolos, e que distribuíam segundo a necessidade de cada um. Você entendeu onde está o comunismo agora? Eu trabalho pensando no meu grupo aqui, e o que eu ganho eu reparto com eles. Aí é recíproco isso, entende? Eles também fazem alguma coisa das suas possibilidades, dentro das suas, daquilo que eles conseguem fazer, e vão suprir a minha necessidade em alguma área. Então eu vou suprir a necessidade dele na área de alimentação, porque eu trabalhei, ganhei dinheiro, comprei coisas no supermercado, vou dividir com ele. O outro lá, ele costura, ele não vende nem trabalha em lugar nenhum, mas ele sabe costurar. Então ele vai fazer lá um casaco legal, porque eu saio muitas vezes para trabalhar e está frio, e ele vai me ajudar nesse sentido, suprindo essa minha necessidade, porque o meu dinheiro foi dividido com as pessoas para outras coisas. É a questão da mútua cooperação que a gente estava comentando, do anarquismo. Isso. Tem muito a ver com isso, se for pensar, né? Total. Para você ver, o comunismo acaba sendo uma coisa também que é de mútua cooperação, que é de autogoverno, autogestão, de se autogerir, cada um ensina a sua vida e em comunidade.
Acho que tem muito a ver com isso. Tudo. E aí, assim, tudo bem, quem é comunista, ateu, tá tudo certo, filho. Você é comunista, ateu, tá tranquilo. Você vive pelo paradigma que foi trazido da academia, do conceito de comunismo, etc. Tá legal, continue, prossiga a sua vida. Tem um camarada que é de direita que acha que comunista é tudo bandido, assassino, não sei o que. Eu sinceramente gostaria que você mudasse a sua opinião, mas não estou aqui para trazer você para a parede e coisa mais. Mas eu quero postar essa reflexão de pessoas que estão descobrindo uma espiritualidade diferente de viver dogmas, doutrinas e coisas que muitas vezes criadas pelos homens, muitas coisas que chamam pessoas como nós de heréticos, por exemplo, mas eu vejo tantas heresias nessas linhas denominacionais, porque elas não ensinam que você tem que repartir com as pessoas, por exemplo. Então você não é discípulo de Jesus, você não reparte. Você só quer acumular. E aí, ou esse evangelho e essa Bíblia está escrita de forma incorreta, ou nós todos estamos lendo, cada um talvez no seu bel prazer. Exatamente, mas é o que eu disse, a questão enviesada de algumas pessoas. Às vezes, eu acredito muito nisso. Às vezes, assim, a pessoa, ela tem vínculos afetivos, familiares ou de amigos que fazem com que ela fique presa numa opinião que já está obsoleta, não só para a sociedade, como para a vida dela, entende? Fica uma questão muito petrificada, assim, ela não consegue arejar as ideias, né? Então eu acho que é muito importante quando tem algum familiar, alguém que fura a bolha e sai, concorda? Certo. Porque aí ele vai ser uma influência para aquela pessoa que está presa naquela opinião já de muito tempo e que ela nem sabe porque na verdade ela pensa daquele jeito, mas aí ela vê o familiar dela que mudou, que foi ler o Capital, foi ler Marx, e aí leu e viu, não é tão ruim assim. E aí, tô vendo alguém me ligando. E aí a pessoa lê e pensa, não é tão ruim assim, né, vamos olhar de um ponto de vista mais neutro, de as coisas como elas são, e sem estar com os ânimos aflorados, sem estar inflamado de ódio, né, de espírito bélico, de querer, né, confrontar toda hora as pessoas e tal, e ser aquela coisa odiosa. Então eu acho que tem muito a ver com isso. Assim. Total, eu acho que assim, a gente está falando de espiritualidade, primeira coisa. E dentro dessa questão gravitam outras que os seres humanos vão construindo, né? E uma das coisas que os seres humanos construíram foi essa ideia de que, inclusive essa ideia de que o que não pensa como eu é o meu desigual, e o meu desigual não merece prosperar. O meu desigual, ele tem que ser eliminado, erradicado. É aquilo, ame seu amigo e odeie seu inimigo. Né? As pessoas vivem no Velho Testamento, elas pensam assim, eu vou amar quem pensa igual a mim e vou odiar quem não pensa igual a mim. E isso não é evangelho, isso não é Novo Testamento, entende? As pessoas, elas ficaram um pouquinho estacionadas na questão do Velho Testamento, assim, do olho por olho, dente por dente. Que nem era para ser do Velho Testamento, porque isso aí vem lá das ideias religiosas da Pérsia, essa coisa do olho por olho, dente por dente, essa coisa do maniqueísmo, essa coisa dessa dualidade do bem e do mal. Bom, mas não é esse o nosso assunto, mas só para você saber que é isso mesmo, o que a Samanta está falando, que a gente está preso a um modelo que ele não é mais real, mais apropriado para esse momento. Nós precisamos entender que os tempos exigem que tenhamos uma boa vontade
com aquele que pensa, inclusive, diferente. Porque a gente, talvez até nessa contradição, consiga construir algo que nos ajude a ambos e possamos ir mais para frente. Por isso a questão da anarquia. A anarquia não é sair quebrando, a gente já falou isso, as coisas todas e maltratando pessoas. Pelo contrário, é cada um cuidar da sua vida, cada um cuidar de si, cada um poder gerenciar a sua própria vida de forma que ela seja útil para a vida do outro. Mas isso é necessário amor, né? As pessoas não sabem o que é amor. E para você ter, eu acho que o princípio básico para conseguir instrumentalizar tudo isso é a questão do amor no coração. Não tem como. E assim, a minha fonte de amor no coração é Jesus. Agora, eu tenho que entender que a fonte de amor no coração de outras pessoas pode ser num local, numa pessoa diferente. Agora, o amor tem que ser a questão universal. Concorda? Tem que ser a liga, o ponto em comum entre todas as opiniões e todas as religiões e toda posição política e tudo na vida.